Veja no Parlamento Brasil. Em Minas Gerais, moradores de Barão de Cocais convivem com o perigo de rompimento de barragem. Parlamentares do Amapá protestam contra a decisão do IBAMA de não permitir exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Faltam 7 anos para acabar a década da ONU para a restauração de ecossistemas, a última chance da humanidade para frear catástrofes climáticas. A Câmara dos Deputados debateu a Mata Atlântica. Carroças ou tuk-tuks? Programa em Brasília atende à lei distrital que proíbe veículos puxados por animais na capital federal. Para mim é uma benção isso aqui, viu? Eu acho 100% melhor. Olá! Você sabe que muito do que impacta a nossa vida é resultado do trabalho parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Há 4 anos, moradores de Barão de Cocais convivem com um perigo de rompimento de uma barragem da mineradora Vale. Alguns já foram retirados de suas casas pela empresa e esperam indenização, mas outros sequer foram considerados vítimas da exploração de minério. Eles participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pedem para ser incluídos no processo de reparação. Dona Cleonice mora às margens do Rio São João. A casa dela fica a 10 quilômetros da barragem sul superior da mina Gongo Soco, da mineradora Vale. A represa é uma das 3 do estado que se encontram no nível mais alto de risco de colapso. A chance de uma ruptura imediata tira o sono e abala a saúde mental da ribeirinha. Porque você está com a sensação que esse rompimento vai acontecer a qualquer momento, que para nós se tornou um rompimento invisível que não acontece de maneira alguma até o momento, mas não temos paz para continuarmos dormindo. E aí, para dormir, vivemos o quê? Poder de remédios ansiolíticos. Outros 10 mil habitantes, quase 1/3 dos moradores de Barão de Cocais, enfrentam a mesma situação. Moram perto do rio, sofrem as consequências de conviver com o perigo, mas não são reconhecidos como atingidos. Muitas famílias que naquele 2019, do terror, de quando tudo começou, conseguiram sair, casas de familiares, às vezes mudaram de cidade, elas tiveram que voltar, tiveram que retomar sua vida e hoje continuam convivendo com esse terror. E não tem muita solução oferecida, nem pela empresa e nem pelo poder público, porque elas não são reconhecidas como atingidas. É como se a empresa não tivesse responsabilidade legal para com elas, e tem. Na audiência pública, moradores também reclamaram da exclusão deles nas negociações de um termo de ajustamento de conduta. O TAC, que envolve a Vale, Defensoria e Ministério Público, deve definir várias medidas a serem cumpridas pela mineradora, inclusive a reparação dos danos daqueles considerados oficialmente atingidos. A legislação estadual estabelece como um direito das pessoas atingidas que elas participem da construção, da reparação das consequências, daquilo que a mineradora faz nas suas vidas. Por isso essa audiência. Os órgãos de justiça foram convidados, mas não participaram da audiência pública. Em 2019, cerca de 500 pessoas que viviam na zona de autossalvamento, região ainda mais próxima da barragem, foram retiradas de suas casas na zona rural de Barão de Cocais. Elas passaram a viver em imóveis alugados e até hoje não há previsão para voltar para a própria casa. A barragem sul superior é do tipo a montante, mesma técnica usada nas represas que causaram as tragédias de Mariana e Brumadinho. Pirataria nos rios da Amazônia, certidões em braille e condições especiais em concursos para candidatos com TDAH e dislexia. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Quem navega pela região amazônica sabe do risco que corre de ser assaltado por criminosos chamados piratas dos rios.
Eles são grupos organizados que assaltam ou cometem furtos a embarcações que cruzam essas localidades. Só em 2022, mais de 1.500 litros de combustível foram roubados pelos piratas dos rios da Amazônia. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, esse número vem aumentando de forma expressiva. Hoje, atinge desde o praticante de caiaque até os navios de grandes cargas. Os dados foram repercutidos pelo deputado comandante Dan, presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN no Parlamento. A pirataria, ela se tornou uma coisa do cotidiano das pessoas que residem ali nas comunidades ribeirinhas. E nós precisamos, então, fortalecer essa estrutura de policiamento nos nossos rios. O parlamentar tem debatido o assunto pelo interior do Amazonas. Os nossos rios, eles perpassam os diversos municípios e os diversos estados, então nós temos ali uma necessidade de um policiamento que precisa acontecer a partir das estruturas federais. Precisamos do fortalecimento na faixa de fronteira. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Leandro Belo e defende que cartórios do Maranhão sejam obrigados a disponibilizar certidões de óbito, de nascimento, de casamento escritas em braille, quando assim solicitadas. O objetivo é garantir os direitos das pessoas com algum tipo de deficiência visual ou com visibilidade reduzida. A gente aprovando esse projeto, nós estaremos dando um passo muito importante para que essas pessoas possam ter mais inclusão, mais vez e, enfim, estarem vivendo com uma vida mais digna. A proposta do parlamentar também defende que os cartórios passem a divulgar a informação no interior dos estabelecimentos em local de fácil visualização e com linguagem também escrita em braille por meio de placas, cartazes e similares. Este professor é cego e destaca a importância do projeto de lei para as pessoas com algum tipo de deficiência visual, o que deve melhorar também o atendimento e os serviços oferecidos nos cartórios. Existe uma questão ainda, acho que precisa ser melhor discutida, que é a questão da necessidade de testemunhas que alguns cartórios, isso são regras internas de alguns cartórios, exigem quando uma pessoa com deficiência visual vai fazer um procedimento e às vezes tomar uma decisão da sua própria vida pessoal e familiar. Então há uma exigência de testemunhas que quando se trata de uma pessoa sem deficiência não há essa exigência pelo simples fato da pessoa ser cega, por exemplo. Como se aquela regra interna incluísse as pessoas cegas dentro de um grupo de pessoas que não possuem discernimento suficiente para tomar aquela decisão por si só. A Casa de Leis aprovou em segunda votação o projeto de lei de autoria do deputado Neno Razuki, do PL, que garante o atendimento especializado para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados em Mato Grosso do Sul. Para ter acesso a esse atendimento especializado, os candidatos que possuem TDAH ou dislexia devem apresentar um laudo médico comprovando que precisam desse atendimento durante as provas de concursos e vestibulares. E os editais deverão informar de maneira clara e objetiva as normas que regem a necessidade de atendimento especializado às pessoas com TDAH ou dislexia. Veja o que muda com a implementação da lei no Estado em relação ao atendimento especializado em concursos públicos e vestibulares. Tempo adicional de 1 hora para os candidatos inscritos com TDAH e dislexia. Profissional ledor para auxiliar na leitura das provas. Profissional transcritor para auxiliar na escrita. E preenchimento do cartão resposta. Sala diferenciada para os candidatos. Correção da prova avaliada a partir de uma matriz de correção específica. A polêmica gerada com a decisão do IBAMA de não autorizar a Petrobras a procurar petróleo na área da foz do Rio Amazonas provocou protestos no Amapá. A Assembleia Legislativa do Estado promete lutar
para mudar essa decisão. O Parlamento Estadual debateu durante sessão ordinária no plenário da Assembleia Legislativa a importância dos estudos do petróleo na margem equatorial das águas profundas, que é a mais nova fronteira exploratória brasileira. O Amapá possui margem equatorial e, por isso, tem potencial para a extração de petróleo, o que pode gerar desenvolvimento para o setor econômico do estado. Nós fomos pego de surpresa com uma decisão técnica do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, onde proíbe, a exploração de petróleo na costa do Amapá. Isso é de grande importância para o Amapá. Todos os outros países próximos, seja da Guiana Francesa, aqui próximo, que é da França, como Suriname, estão já explorando. E o nosso estado, esse estudo já havia muitos anos, a Petrobras ganhou esse lote porque foi uma licitação feita pelo governo federal e agora um próprio instituto, o próprio Ministério do governo federal tenta barrar a exploração. Nós precisamos ser respeitados, nós precisamos explorar com responsabilidade, mas explorar e tirar o Amapá desses índices horríveis, que é falta de emprego, que é o povo sofrendo com dificuldades, o povo sem ter o que comer. Então é um absurdo o que vem acontecendo hoje com o nosso estado. A ALAP vai lutar para mudar essa história. O Parlamento Estadual defende que é possível a extração do petróleo de forma consciente e respeitando o meio ambiente. A Assembleia Legislativa está mobilizada nessa agenda porque nós entendemos o quanto é importante nós termos a oportunidade de fazermos os estudos na nossa margem equatorial aqui no Amapá das águas profundas. Porque nós entendemos que é uma grande oportunidade de gerar emprego e renda, o desenvolvimento que o Amapá necessita. Estamos vivendo a década da ONU da restauração de ecossistemas. Começou em 2021 e vai até 2030. De acordo com cientistas, essa é a nossa última chance de evitar mudanças climáticas catastróficas. Preocupante, né? Faltam só 7 anos. A ONU avaliou que restaurar nossos ecossistemas, rios, mares, florestas, pode gerar milhões de empregos e trilhões de dólares em renda por ano, além de ajudar a eliminar a fome e a pobreza no mundo. A Câmara dos Deputados debateu a restauração da Mata Atlântica. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir os compromissos do Brasil com a década da restauração dos ecossistemas, com destaque para a Mata Atlântica e sua relevância para a segurança hídrica, alimentar e do clima. O evento foi promovido pelo deputado do PT de São Paulo, Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista. É o bioma da Mata Atlântica o bioma mais degradado do ponto de vista histórico. Talvez ainda seja o bioma que tem a maior necessidade de restaurar funções ecológicas básicas para o funcionamento. É o bioma que talvez tenha, acho que todos sabem, a maior parte da economia, do PIB do país. Os participantes enfatizaram a preocupação com as ameaças contínuas à integridade da Mata Atlântica. Rita de Cássia Mesquita, do Ministério do Meio Ambiente, defendeu o reconhecimento e a maior atenção aos povos tradicionais da região, o aumento do esforço integrado de estados e municípios, a melhora da assistência técnica florestal e deixou claro que a restauração é do interesse dos negócios do Brasil. Sem a floresta você não tem água. E infelizmente, em 2018, e hoje talvez a situação esteja até um pouco pior, nós tínhamos mais de 7,2 milhões de hectares em áreas ripárias em Mata Atlântica, necessitando de algum tipo de recomposição. Então, eu acho que é preciso ficar claro para todos que essa recomposição, ela é do interesse dos negócios do Brasil. Ela não é um assunto de ambientalista que quer ver floresta na paisagem. Eu acredito que
nós ainda não acordamos para o potencial que a restauração tem como negócio, de movimentar economias nesta nossa região. O diretor executivo do SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes, manifestou grande preocupação com a redução de 80% da biomassa de mamíferos terrestres nos últimos anos. Reforçou o conceito de que as crises climáticas ambientais são ameaças gigantescas aos negócios e disse que as providências legislativas precisam ser tomadas com urgência. Acabar o desmatamento e restaurar ecossistemas é importante para todos, localmente, regionalmente, planetariamente. Nós não podemos nos furtar disso. E o recado da ciência é urgente, emergente, para antes de ontem. Os estragos, os danos, as perdas e danos, as consequências das crises da biodiversidade e do clima já estão todo dia acontecendo em todo lugar. Eu não vou dar aqui muitos dos exemplos, que nós já temos muitos. Portanto, todos os projetos legislativos, executivos, etc., têm que tomar em conta que a gente tem que, de fato, acabar com a destruição dos nossos ecossistemas e restaurá-los em escala muito rápida. A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu o fechamento de manicômios judiciários, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A decisão é polêmica. A audiência pública lembrou ainda o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, 18 de maio. A data marca as mobilizações em torno da reforma psiquiátrica no país, que culminou com a Lei Antimanicomial, aprovada em 2001. A lei determinou o fechamento progressivo dos manicômios e instituiu um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil, com redes de atendimento psicossocial. Para o autor da lei, ex-deputado Paulo Delgado, a luta antimanicomial ainda não acabou, porque ainda sobrevive o estigma da doença. Eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou terapeuta, não sou assistente social, não sou autoridade de serviço hospitalar, eu sou candidato a paciente. E se eu pirar, eu quero ser tratado com humanidade. Eu espero que não me internem num hospital psiquiátrico e me entupam de remédio e me transformem num repolho sem vontade. Mas não é só o estigma que sobrevive. 22 anos depois da lei, ainda sobrevivem manicômios judiciários em vários estados do país. Pacientes com problemas mentais ainda são mantidos em hospitais que mais parecem presídios. De fato, nós estamos lidando aqui com aquilo de mais violento nós temos no funcionamento do Estado brasileiro. É a tortura institucionalizada e invisível. Uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de fevereiro deste ano, estabeleceu o fim desses hospitais de custódia e vem provocando muita polêmica. O meu temor pela resolução 487 é que ela venha alterar mesmo, dentro da legislação, como o senhor mesmo falou, como uma própria lei que não tratou de como vai ser feito para esse número pequeno, que são aquelas pessoas que colocam em risco a sociedade e se alegam inimputáveis, ou se alegam loucos, ou se alegam ali pessoas que não estavam pensando como qualquer outra pessoa dentro da nossa sociedade. Se a gente for liberar 5.800 pessoas que estão com medidas de segurança, eu não sou contra acabar com esse sistema desumano que o senhor falou. Tem que acabar mesmo. Agora tem que se criar algo adequado para que se humanize eles, se trate eles. E os criminosos que paguem pelas penas dentro das suas medidas de segurança e doenças, se é que são doentes. Senador Stevenson, pode ficar tranquilo e todas as pessoas, toda a população brasileira pode ficar absolutamente tranquila com relação à implementação da Resolução 487, porque, por exemplo, no estado de Goiás, ela já está em vigência, digamos assim, de forma retroativa, porque desde o ano 2006, então já são 17 anos, que o estado de Goiás não faz internações manicomiais. Não tem manicômio judiciário em Goiás e nós temos lá uma política instituída no sistema de saúde que se ocupa também de serviços do Sistema Único de Assistência Social, que faz com que as pessoas que outrora seriam levados para esses lugares sejam acolhidos na rede de atenção psicossocial. Essa medida do CNJ, algumas pessoas falaram, mas a rede de atenção psicossocial não tem como absorver essas pessoas.
Esse, para mim, é o grande debate. Por quê? Em vez de eu não fazer com que o sistema de justiça cumpra a lei no Brasil, eu uso o subterfúgio de que a rede não tem condições. E é nesse sentido que eu quero fazer debate nessa Casa Legislativa a respeito de uma necessidade. A resolução do CNJ reforça uma necessidade do Brasil cumprir a legislação brasileira, a Convenção, a Lei 10.216. A Associação de Psiquiatria Brasileira de Psiquiatria não foi ouvida. O dito isso pelo próprio presidente da Associação de Psiquiatria Brasileira. Então, se uma coisa que mexe com saúde mental, por que não ouvir médicos que cuidam disso? Ninguém vai ser colocado na rua quem não possa. Nenhum juiz nesse país vai, diante da resolução, abrir as portas de manicômios judiciários para colocarmos essas pessoas em situação de periclitação à vida e à saúde delas, antes da própria sociedade. Essas pessoas serão, sim, endereçadas ao sistema de saúde. E aqui é o ponto em que este sistema de saúde refeito, revigorado, repaginado na perspectiva das necessidades específicas dessa pessoa, poderá então oferecer o devido tratamento a elas. Quem vem a Brasília se surpreende com a presença de carroças puxadas a cavalo, bem no meio do trânsito. Uma cena, no mínimo, inusitada para uma capital federal, não é mesmo? Uma lei distrital proíbe veículos puxados a animais nas ruas da cidade. Mas eles estão por aí, viu? Um programa da região administrativa do Guará substitui as carroças por tuk-tuks. Um projeto piloto no Guará é responsável por substituir as carroças de cavalos por veículos elétricos. A ideia é colocar ex-carroceiros para pilotar triciclos sustentáveis, conhecido como tuk-tuks, para coletar entulhos. O projeto está em funcionamento há 9 meses e recolheu cerca de 1.200 toneladas de inservíveis na região. O programa atende uma lei, em vigor desde 2016, de autoria do ex-deputado Joey Vale, que proíbe a circulação de veículos de tração animal nas ruas de Brasília. Além de impedir o sofrimento dos animais, a iniciativa reduz a poluição e gera renda para os ex-carroceiros, que agora atuam como agentes ambientais. Os triciclos elétricos também são mais seguros e confortáveis para os trabalhadores. Depois de 10 anos como condutor de carroças, Clerisvaldo abraçou o projeto e está gostando do novo trabalho. Para mim é uma benção isso aqui, viu? Eu acho 100% melhor, está aprovado para mim, entendeu? Eu tinha minha carroça, meu cavalo, eu vendi para poder entrar aqui. Antes de entrar, eu vendi antes, aí fui chamado para cá. Aí até hoje eu estou aqui. E para o senhor, em termos de rendimento, assim, tá valendo a pena trocar a carroça pelo tuk-tuk? Para mim tá, sim senhor. Tá valendo a pena. Ganho meu dinheiro sempre certinho, entendeu? Salário certinho, não atrasa. E na carroça eu não ia ganhar esse dinheiro que eu ganho aqui, entendeu? Ele destaca os benefícios da troca da carroça de cavalo pelo carro sustentável. Os cavalos da gente dependem da gente, né? Trabalhar para poder manter ele. E aqui a gente não tem um gasto dos animais também. Por causa de uns carroceiros aí, todos pagam, né? Porque tem uns que não tratam do animal, judeia do animal, que só quer trabalhar, não quer tratar do bicho, não gastar o dinheiro com ele. O projeto começou com financiamento por meio de emenda parlamentar e contava com 10 ex-carroceiros. Eles recebiam uma bolsa de R$ 1.900 e, com o lucro sobre a comercialização dos recicláveis e do frete, chegavam a receber cerca de R$ 3.000 por mês. Após 6 meses, com o fim da bolsa, apenas 3 trabalhadores continuam no programa e recebem cerca de R$ 2.500 por mês. Para a pessoa virar ex-carroceiro, então tem que ingressar numa cooperativa. Então ele ingressou na cooperativa e para de fazer o trabalho de carroceiro. Aí ele vindo para cá, antigamente durante os 6 primeiros meses tinha bolsa, aí a bolsa foi tirada depois dos 6 primeiros meses e nisso a gente tinha 10 carroceiros. Com a tirada da bolsa saiu alguns carroceiros, mas nós estamos ainda com o projeto piloto em ótimo funcionamento hoje.
Que tipo de trabalho que esses ex-carroceiros fazem agora com o tuk-tuk? Praticamente o mesmo trabalho que eles faziam com a carroça, né? Que eles pegam aqui, o pessoal, a população liga para o número que a gente tem aqui no PEV, aí faz a chamada, o ex-carroceiro pega o tuk-tuk e vai até a casa do morador e traz o material para cá. Todo o material que ele vai disponibilizar para jogar fora, no caso, que é entulho, que é resto de sofá, essas coisas que eles vão descartar, no caso. Para garantir a existência do projeto, o presidente da cooperativa pediu o retorno da bolsa aos trabalhadores e mais fiscalização contra as carroças puxadas por animais. O pessoal já começou a comentar que provavelmente arrumaria uma bolsa para acrescentar, né, o ganho dos ex-carroceiros e até aderir mais carroceiro ao projeto. Da mesma forma, a diretora jurídica do Fórum de Proteção Animal defendeu a ampliação do programa e o cumprimento imediato da chamada Lei das Carroças. Essa lei é de suma importância, né? Ela tem uma repercussão social de enorme repercussão, uma vez que mexe com todos os setores da sociedade. Para a advogada, os direitos dos animais e das pessoas devem caminhar juntos. Aquela pessoa que está numa carroça, ela não está ali por opção. É uma pessoa que está em vulnerabilidade social, é uma pessoa que acaba sendo marginalizada pela sociedade, né? E o governo, cumprindo a legislação conforme posto desde 2018, ele terá um avanço não só na proteção e defesa dos animais, mas também numa mudança na vida daquele cidadão que busca um trabalho mais digno. Então é necessário que o governo do Distrito Federal dê um olhar mais atento para essa questão. Nós lutamos pelo direito dos animais, mas junto com o direito dos animais tem um problema social muito grande. Segundo o diretor da cooperativa, a população do Guará aprovou os tuk-tuks. A aceitação está sendo boa, tá? Eles no início estavam assim um pouco mais lento, mas agora com a divulgação que o pessoal estão fazendo, eles estão aderindo bem ao projeto, está chamando bastante, está tendo bastante chamada para a gente buscar material. Tomara que o projeto dê certo, né? Vai ajudar bastante os trabalhadores e trazer alívio para os animais. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Mandou mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!